Bom dia e bem-vindo ao Estúdio R Cosmos, onde temos a sorte de receber hoje Marion Boucher. Bom dia, bom dia. Você é uma ex-piloto de caça, mas acima de tudo, hoje você trabalha no CERT Aviation France. O que é isso? O CERT Aviation é um centro de recursos para empresas do setor aeroespacial para ajudá-las a combater a ameaça cibernética. Fazemos duas coisas principais. Monitoramos a ameaça cibernética que visa empresas aeroespaciais e as ajudamos a se protegerem. E então, intervimos em caso de resposta a um incidente se houver um ataque. Então podemos relembrar brevemente o que entendemos por ameaça cibernética, isto é, hacking de computador. A aeronáutica ele é alvo, né? Seja por ameaças cibernéticas comuns, como por exemplo os ransomware, que vão criptografar sistemas de informação e eventualmente roubar dados. E ela é alvo de ameaças também bastante específicas, por exemplo, as ameaças relacionadas ao ativismo. Portanto, vamos ter ataques por negação de serviço, distribuídos ou não, contra os sistemas de informação, principalmente de aeroportos e companhias, que são conduzidas por atores que vêm de países concorrentes da França e que, por exemplo, reagem a cada anúncio político francês no contexto de conflitos. Muito concretamente, dizemos que vamos dar mísseis Scalp para a Ucrânia. Portanto, a Airbus é o alvo Por russos. as companhias aéreas e os aeroportos, não necessariamente os industriais. Então, seus sites são alvos. E depois, o que também nos preocupa é o roubo de propriedades intelectuais, já que sabemos que alguns estados tentam se apropriar de nossos conhecimentos avançados nesse setor para compensar seu atraso tecnológico. O saque deles, podemos nomeá-los da mesma maneira. É muito difícil fazer atribuições, pois o ciberespaço permite ofuscar a origem dos ataques, então raramente o fazemos. Então a negação de serviço é mais fácil, mas ainda ficamos surpresos porque vemos coisas que vêm de todos os lugares. A negação de serviço ocorre quando um servidor é sobrecarregado por um grande número de solicitações, sendo incapaz de processar o fluxo de informações recebido. É isso aí. Então ele é tentado pelos atacantes, é frequentemente reivindicado por atacantes, especialmente em grupos de telegramas, o que dá uma pequena ideia da origem, mas por outro lado não necessariamente gera efeitos reais. Então nós também observamos que os ataques anunciados pelos atacantes realmente tenham um efeito nos sites. Mas tipicamente você está falando sobre ativismo. Quando damos um pacote à Ucrânia, suspeitamos que serão os pró-russos que vão atacar. Existem outros tipos de eventos em que vemos a França agir? Em uma área, ela é atacada. O que vimos este ano, por exemplo, foram muitas tentativas durante as Olimpíadas, mas que praticamente não tiveram consequências. E também vimos tentativas após a prisão de Pavel Durov, o diretor executivo do Telegram. Novamente os russos. Quando temos essas três dimensões, sabemos que há sucesso, sabemos que há roubo de dados comprovado, existem empresas que se beneficiaram disso? O roubo de dados é muito difícil, já que os atacantes têm interesse em permanecer sob o radar. Portanto, estamos enfrentando dificuldades para lidar com isso no momento e, justamente por enquanto, temos cerca de 50 membros na associação que se tornará um agrupamento de interesse público. E nosso objetivo é realmente aumentar nossa área de contato com empresas que são muito pouco familiarizadas com questões relacionadas à cibersegurança. Lá temos 50 membros, são muitos grandes, né? Temos 9 membros fundadores, que são Airbus, Air France, o Grupo Aeroportos de Paris, a Direção-Geral da Aviação Civil, da Dassault, Aviation, Thales e as 3 federações. Portanto, União dos Aeroportos Franceses e Francófonos Associados, a Federação Nacional da Aviação e suas profissões e o Agrupamento das Indústrias Francesas de Aeronáutica e Espacial. Portanto, isso nós realmente temos grandes. Temos ETIs e temos micro e pequenas empresas, mas é verdade que são pessoas que geralmente são bastante sensíveis, então são bastante maduras. O nível de proteção das micro e pequenas empresas provavelmente não é o mesmo da Airbus e da Dassault. Então, o nível dos grandes atores e nós achamos muito bom. Eles têm equipes dedicadas, eles realmente enfrentaram o problema de frente. Na cibersegurança nunca estamos totalmente protegidos, mas há uma real consciência dos riscos. Por outro lado, nas pequenas e médias empresas é mais heterogêneo, portanto vemos atores muito maduros e bem protegidos, e outros que não possuem nenhuma proteção. A Wavestone estima que 54% das pequenas e médias empresas na França estão em estado extremamente crítico. Em relação à cibersegurança? Crítico é o mais baixo da escala. Da escala deles, Em um certo nível, falamos bastante sobre dados que, no final das contas, a Airbus é atacada, como a Société Nationale de Chemins de Fer Français ou as outras.
mas também existem riscos. Eu penso, por exemplo, em um exemplo, né? Penso nos riscos aeronáuticos, ao exemplo de 2008, no qual o acidente da Spanair. Normalmente, houve vazamentos na imprensa. Como o que, de acordo com um estudo interno, é porque um computador da empresa teria sido hackeado com trojans no interior. As falhas do avião não foram detectadas pelos sistemas de manutenção, por isso ele foi autorizado a retomar o voo e ocorreu o acidente. Existem outros casos em que, muito claramente, os ataques cibernéticos representam um risco para a própria aviação, em termos de segurança ou proteção. É preciso saber que o avião é um objeto extremamente bem protegido e que é protegido por equipes extremamente competentes nas fabricantes de aeronaves. E isso continua sendo um segredo que eles guardam muito bem. Portanto, nós realmente não vamos cuidar disso. Mas dito isto, seu exemplo destaca algo muito interessante, é que a aeronáutica é um ambiente extremamente conectado. E então, precisamos garantir que realmente toda a cadeia está segura. Existe uma regulamentação europeia chamada Aparta-IS, que entrará em vigor em breve. E alguns atores, né, justamente trazem essa ideia de distância ao avião. Mas é verdade que isso é algo muito relacionado às operações da empresa, mas a ideia é também estar seguro. Estamos nas operações aéreas puras. Mas também temos um problema de confiabilidade da produção. E especialmente dos subcontratados que, quando atacados, podem causar uma interrupção na produção dos clientes. E é por isso realmente que os grandes players se uniram em torno disso. Ou mesmo a qualidade do produto final, né, que seria prejudicada se o sistema de qualidade não fosse validado. Exatamente. E também quando você tem elementos que são introduzidos em um sistema de informação, seja um avião, uma parte do avião ou em um subcontratado, é necessário continuar garantindo a integridade dessa peça. Portanto, é a cibersegurança na aviação, seja nos sistemas de negócios ou nos sistemas de tecnologia da informação padrão. Essa questão requer uma abordagem global. Entendi que seu escopo não são os aviões em si, mas acho importante que as pessoas entendam as ameaças que pesam sobre a aviação, porque sim, os aviões não podem ser hackeados para desligar os motores, isso não é possível atualmente. Por outro lado, há o que vemos como a interferência do sistema de posicionamento global que impede o funcionamento normal e o pouso de aviões. No Mar Báltico, por exemplo, os russos interferem completamente na região. Isso é algo que é transmitido longe, na Síria ou na Frente Leste? Ou então começamos a ver essas ameaças também aqui? É algo que monitoramos muito, porque está se tornando cada vez mais proeminente. Vimos uma quadruplicação dos casos entre 2022 e 2023. Os números de 2024 ainda não estão completos. E é verdade que o problema é tanto uma questão de posição, mas existem algumas medidas um pouco paliativas. O HSA lançou uma documentação que permite orientar as equipes sobre o que fazer em casos de interferência. Fabricantes de aviões e fornecedores de equipamentos foram proativos na comunicação com as companhias aéreas, orientando-as a minimizar os impactos. Por outro lado, percebemos que há efeitos colaterais, como, por exemplo, os efeitos de remanescência, que podem ocorrer muito tempo depois no voo, especialmente no sistema Enhanced Ground Proximity Warning System, que funciona com o Enhanced Ground Proximity Warning System. É o sistema que indica se há uma montanha mais alta que o avião à frente durante o voo. Isso mesmo, saber se não há risco de colisão com o solo. E isso, né, são coisas que monitoramos bastante. E então, né, nós também observamos, porque a interferência ela é bastante frequente, também tentamos ver se não temos casos de tempestade. Mas o que pode acontecer, às vezes, são também interferências. Devido a equipamentos mal ajustados, como repetidores, entre outros, portanto, não necessariamente intencionais. A questão da intencionalidade, essa é importante. E após a introdução de informações falsas para o controle de tráfego aéreo ou para o avião, como no Automatic Dependent Surveillance Broadcast, o sistema em que o avião envia sua posição, altitude, etc. Existem casos em que o controle de tráfego aéreo pode receber informações falsas que não vêm do avião, mas de alguém tentando induzi-lo ao erro? Existem alguns sistemas relacionados, como o Automatic Dependent Surveillance Broadcast e o CARS, que não são criptografados. E, portanto, que não são necessariamente levados em consideração pelas autoridades que prestam o serviço de mediação. Assim, diversos elementos de segurança ainda são considerados, de maneira a adaptar bem os procedimentos e as operações e a evitar correr riscos. E o avião em si, quando o piloto recebe o mapa, um sistema de comunicação, podemos fornecer pontos de passagem e informações sobre o combustível.
Não podemos imaginar que o piloto receba uma atualização. Aliás, insira esses novos dados no seu aparelho. Isso é bastante interessante porque a Direção-Geral da Aviação Civil realizou um estudo com seu equivalente israelense e a ASL Airlines. O que é público está na internet e pode ser encontrado ao pesquisar em um mecanismo de busca. E justamente a ideia era ver qual era a sensibilização das equipes para essas questões cibernéticas. E em um dos cenários, eles colocaram um cenário de hacking da CARS. É interessante, pois o estudo mostra que as equipes não estão realmente conscientes disso. Nós damos a eles uma conscientização, despertando a consciência deles para esses assuntos. E a segunda pergunta que é interessante é que os procedimentos que temos na aviação, e especialmente o fato de verificar diferentes informações, de ter verificações cruzadas, elas oferecem proteção contra diversos ataques. Mas isso também parte do princípio de manter certa redundância. Mas há menos de... Eles estão desaparecendo. O aeroporto de Le Havre, por exemplo, então estamos voando cada vez mais em aeronave, ou seja, apenas com o sistema de posicionamento global. Então, quando perdemos essa redundância, estamos prevendo meios alternativos? Ou então, por enquanto, estamos avançando pensando que haverá o sistema de posicionamento global ou o sistema global de navegação por satélite de maneira geral. E então veremos como isso vai acontecer. Não, há uma verdadeira consideração por todos os atores do ecossistema sobre essa questão e com planos que estão sendo feitos. E também, especialmente no sistema Galileu, sistemas de autenticação que talvez também possam evitar certos problemas. É o sistema de posicionamento global europeu? É o sistema de posicionamento global europeu. Portanto, isso não é um assunto que é levado de ânimo leve. E essa questão menciona-se a desativação dos meios tradicionais. Depois, é verdade que comecei minha carreira como piloto militar. Sempre nos preparamos dizendo que o sistema de posicionamento global não era algo que deveríamos dar como garantido. E eu acho que essa é uma boa maneira de pensar. Quando eu estava descalço, aprendi a fazer fixações astronômicas e reposicionar meu avião, o Atlântico II, usando eixos no céu. Já os americanos haviam desistido, considerando a ideia absurda. Isso é novo na formação. Mas nós também. Aliás, nos sistemas que poderiam ajudar a mitigar os efeitos de interferência sistema de posicionamento global ou a possível tempestade sistema de posicionamento global, há esse tipo de sistema que vemos retornar, ou o realinhamento do radar, ou coisas assim que vimos desaparecer. O realinhamento com as estrelas já existe para os mísseis nucleares, também implantados em alguns novos veículos blindados terrestres. Ainda é necessário céu limpo, mas foi apresentado recentemente no Eurostatory. Portanto, também sabemos que a navegação em guerra em negação de sistema de posicionamento global é um grande problema. E então, sem chegar a desenvolver sistemas completamente diferentes, também há o fato de proteger os relógios. Isso pode ser uma forma de atenuar as consequências de um impacto no sistema de posicionamento global, algo que já sabemos fazer por outros meios. Por enquanto, nós estamos à frente dos piratas, concordamos? Continuamos o trabalho, todo mundo está tentando trabalhar nesse sentido, de qualquer forma. Ok, sua grande mensagem. Quer mais membros e recursos? Qual é o objetivo? Sim, queremos mais membros, realmente queremos as empresas. De fato, aqueles que não consideram a cibersegurança um problema é que nos procuram. Somos uma associação sem fins lucrativos, então realmente todo o valor que é criado pela comunidade é redistribuído aos membros. Somos de fato um centro de recursos, estamos aqui para auxiliar. Não hesitem em nos procurar, conversaremos. E você é a auditora do Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional, Instituto de Estudos de Defesa Nacional? Eu estudava armamento e economia de defesa no ano passado. Qual que é o seu major? Soberania digital e cibersegurança. É complementar. Muito obrigado, Marion. Muito obrigado por me receber. Esperamos que tenha gostado e até breve no estúdio Ricosmos. Legendagem 501.